No vídeo de hoje conversaremos um pouquinho sobre cura, o processo da cura. Acredito que você, que me acompanha já aqui no canal, já invista um tempinho em processos de autoconhecimento e também ativacionais, certo? É interessante porque assim, gente, eu hackeei nas minhas pesquisas que eu tenho feito, conectando e trocando com seres que também iniciaram a jornada do despertar, assim como eu, que é muito comum a gente ficar focado em processos de autoconhecimento, em processos de cura das nossas dores hackeadas, no que a gente passou na infância, aqui, na adolescência, né? Não interessa qual fase a gente tenha passado, mas a gente fica muito focado no nosso processo de cura para sanar essas dores, esses traumas que a gente vai hackeando e vai identificando por aqui. Só que a gente que começou a despertar, o buraco começa a ficar muito mais embaixo. Por quê? Porque a gente começa a entender de programações equivocadas, né? Focadas para autossabotagem, para nossa autodestruição. E aí a gente também começa a entender de maldições, não só aqui, familiares, como também maldições que a gente traz de família estelar. Olha que loucura. Então, quando a gente começa a entender desses processos todos, a gente começa a se questionar. Tá bom, até quando, bagaça, eu vou ter que ficar investindo nos meus processos de cura, de limpeza, de quebra de contratos? Até quando eu vou ter que ficar investindo nisso? Até quando ficar lidando com catarses? Até quando ficar cuidando desse processo de escama de cebola que não para, que nunca acaba, né? E até quando? Quanto tenho que ficar investindo em processos terapêuticos? E será que aquele terapeuta que eu estou investindo, ele realmente tem poder para poder contribuir no meu processo de libertação de uma maldição familiar, por exemplo? Será que ele dá conta disso? E quando a gente está falando de processos de maldição estelar, já se questionou isso também? Gente, por aqui também eu já me questionei muito e eu hackeei que muitos seres, né, ainda não se questionam isso com tanta naturalidade. Tem gente que fica ali focadíssimo nos processos de eu quero aprender a lidar melhor, me curar melhor desses processos de apego, de rejeição, de complexo de inferioridade, desvalorização, diversas dessas dores aí, né? Que eu posso dizer pra você que eu sou especialista porque eu já passei por diversas dessas dores, hackeei diversas dessas dores no meu sistema aqui, né, enquanto Tínsia, nesse avatar. Mas eu comecei a entender recentemente também dos processos de maldições familiares e de maldições de família estelar. Então, quando a gente começa a trabalhar e olhar para isso, a gente começa a perceber que, veja bem, porque, né, a gente às vezes investe no processo terapêutico, onde parece que as coisas vão melhorar e na verdade meio que dá uma piorada na nossa vida. Aí a gente fica, poxa, eu fui olhar para aquilo, investir tempo, energia, investir dinheiro para estar conectando e trocando naquele processo terapêutico com aquele profissional e parece que minha vida, em vez de dar uma guinada, deu uma atrasada, deu uma reviravolta, o negócio ficou esquisito. O que é que tá acontecendo? Já se questionou isso aí também? Gente, o que pode estar acontecendo, né? A gente ter mexido em algumas coisas, a gente ter começado a enxergar, algumas coisas começam a ficar claras, né? Mas muitas das vezes a gente não quer se libertar de verdade. Por que a gente não quer se libertar de verdade? Por que a gente ainda não quer se curar de verdade? Porque a gente, pelo outro lado, ainda tá apegado àquele ambiente, aquelas pessoas, aqueles parentes. E a nossa cura, ela só vai acontecer de fato, gente, se a gente se libertar das correntes que nos adoecem. Por isso que a gente que começou nesse processo de despertar espiritual, a gente começa a se questionar e a trabalhar a nossa cura de forma muito mais profunda. E uma coisa interessante eu deixar claro aqui para vocês nesse vídeo, né, é que muitos, né, a maioria dos terapeutas, gente, principalmente assim, dessa linha mais que mexe só com comportamental, a maioria dos profissionais não tem autorização, eles não conseguem limpar esses processos de maldições familiares, sejam tanto daqui, né, da nossa família terrena, quanto também dos processos de maldições de famílias estelares. Eles não têm autorização para isso. E aí, o que acontece? Como eles não têm autorização, eles não conseguem encarar isso, não só fica ruim pra gente, porque eles vão lá e cutucam o que eles não dão conta de limpar certo, como também fica péssimo pra vida deles. Por isso que a gente vê tanto terapeuta cagadíssimo por aí, né? Eu tenho formação como terapeuta, não tenho interesse em ficar atuando como terapeuta, mas eu vejo o quanto que tem profissionais na área que a vida, assim, fica uma lasqueira. Mas a vida fica uma lasqueira por quê? Porque eles ficam metendo bedelho onde eles não têm autorização para meter, eles ficam mexendo com gente que eles ainda não conseguem, de fato, dar o suporte energético necessário, eles entram em batalha que eles não têm força para poder batalhar ali, e eles ficam, né? Imagina, um terapeuta que atende alguns pacientes no dia, algumas pessoas que ele dá assistência no dia, ele tá comprando briga com um montão de gente que tá em cima de cada um daqueles seres. Tínsia, seja um pouco mais clara do que você está falando.
Quando a gente tá falando um pouquinho, gente, da cura nos processos de maldição familiar, ou seja, essa quebra, esses cortes de correntes que nos aprisionam, desses contratos que a gente fez, onde tem por trás todos os arcontes, essa galera aí por trás que é dominadora aqui do planeta, né, os dominadores do planeta. Quando a gente está falando desses processos, dessas quebras, a gente primeiro precisa ir para um processo de quebra de contrato, para um processo de desativação dessas correntes que nos aprisionam, com essa consciência de que existe. Tá? Então, no primeiro momento, para a cura de fato começar a acontecer, a gente precisa entender que existem esses contratos, a gente precisa começar a entender que existe toda a manipulação por trás, a gente precisa começar a entender que tem coisas que não são nossas, que a gente está trazendo no processo de maldição familiar, para a gente cortar o vínculo com a família, né? Não, mas é da maldição familiar, mas por que está reverberando para mim? Já basta os nossos processos que a gente tem que lidar. E aí a gente começa a ganhar essa consciência, isso daqui eu tô trazendo do processo da família, não é meu, eu não tenho que lidar com isso por minha conta, isso não é uma coisa que eu já teria que prestar conta porque eu fiz nessa vida, isso já é uma coisa que eu tô trazendo de outra vida. Aí a gente começa a ganhar toda essa consciência. Existem esses processos de contas, de prestação de contas, de quebras de contratos e tudo mais. Existem. Existe um processo de eu começar a me curar de forma intensa e intencional? Existe o processo. Tá bom, Tícia, tá meio confuso ainda, mas como é que eu faço então para de fato conseguir me curar? Como é que eu faço para conseguir de fato perceber algum progresso, algum avanço nesse sentido? Como é que eu faço para conseguir também, Tícia, identificar quem é o profissional que vai conseguir me dar o suporte ou não nesse processo de cortes, né, de liberação, de quebras de corrente que me aprisionam para eu me sentir de fato livre, liberto e poder ascensionar no meu processo, na minha jornada do despertar. Gente, como eu disse, o primeiro momento é vocês ganharem essa consciência aqui, que eu tô trazendo um pouquinho nesse vídeo. Existem os contratos, existem os processos de maldições que a gente traz, né, a gente herda, são maldições familiares, que não são coisas que nós fizemos, são coisas que vêm pra gente, existem as coisas que nós mesmos fizemos, mas assim, veja bem, a maioria dessas coisas, sejam o que nos falam, que é herdado daqui ou de família estelar, ou seja o que nos falam que nós fizemos, a gente não tem como ter garantia, a gente não tem como ter certeza de que isso aconteceu ou não. Por quê? Porque faz parte de uma das regras do jogo daqui desse planeta, o véu do esquecimento, né? Então, assim, o que eu posso orientar a vocês é, gente, a galerinha que faz os contratos, que nos induzem a fazer os contratos, eles sempre vão contar diversas histórias, que, ó, vocês fizeram isso, tem isso daqui para vocês prestarem conta, a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, e paparará pão duro, fez isso, isso e isso, vocês precisam prestar contas. Aí, beleza, a gente vai lá num profissional que diz que tá nos ajudando a limpar todo o campo e a gente começa a mexer naquilo tudo lá. Para quem já começou a despertar e tá muito com a energia dela mais desenvolvida, vai querer desenvolver o processo vamos dizer assim, na base da amorosidade, da presença, da conexão, da plenitude e tudo mais. Aí a gente vai cair naquele processo da espiritualidade onde fala que tudo aqui, dualidade só acontece aqui nesse planeta, é tudo sobre acontecer na nossa como é que você fala? É tudo mental, nada disso aqui é real. Então, assim, se a gente acha que tá vivendo num processo de combate ou não, se tá havendo algum tipo de dor, de trauma, de cobrança ou não, isso aí a gente pode se desconectar e se desfazer disso só ganhando a consciência. Essa é uma linha, né, que a gente pode trabalhar aí olhando por esse lado. Tá, então se eu que crio a minha realidade, se eu tenho o poder de acessar uma nova realidade, eu me curo só de acessar uma nova realidade e acredito, né, trabalho em mim e acreditar que eu não passei por nada daquilo. É um jeito de, vamos dizer assim, trabalhar um processo de cura. Quando a gente vai pelo outro lado, que é esse lado que a gente tá falando de quem acredita que passou por muitas coisas, por isso que muita coisa reverbera nas células e tem que curar isso e tudo mais, investe há anos em processos terapêuticos, em processos energéticos, espirituais, e parece que a vida não anda, muita coisa trava, e por mais que invista em expansão da consciência, né, que já tem expandido bastante, entenda bastante coisas do que tá acontecendo aqui nesse jogo, ainda se sente muito aprisionado e parece que nada e não sai do lugar. Tícia, se eu vou mais por essa linha, onde pra mim não faz muito sentido eu acreditar que é só eu acessar uma nova realidade, que nada aconteceu, porque a dualidade, bem ou mal, é só daqui e tudo mais, mas se eu vou mais por essa outra linha, e eu acredite sim que estamos em batalha aqui, estamos em guerra espiritual aqui, do outro lado, né, gente? Deixando claro.
Estamos em batalha espiritual aqui, estamos em guerra aqui, tem muita coisa acontecendo aqui, tem os dominadores do planeta. Como é que eu faço para me curar entendendo desses processos, desses aspectos? Como é que eu faço olhando assim de forma mais holística, né? Entendendo que eu estou, que eu não sou, entendendo que eu tenho uma outra família antes de estar aqui, entendendo que tem o tal do corpo em criogenia, todos esses aspectos aí mais profundos. Aí a gente vai, como eu disse, aprofundando mais o nosso questionamento, o nosso processo de cura. Se você vai mais por essa linha, neste atual momento, seu nível de consciência te leva mais para essa linha, e aí você pensa assim, poxa, se eu não sou daqui, se eu estou aqui, muitas coisas foram programadas em mim, muitos contratos eu fui induzido a assinar, muitas coisas eu nem sei se aconteceram ou não aconteceram. Como é que eu tenho que prestar contas das coisas que eu não lembro? Se faz parte daqui das regras do planeta eu passar pelo véu do esquecimento. Vamos indo por essa linha. Como é que eu faço para me curar? Será que eu vou conseguir me curar conversando numa boa, acolhendo, sendo tranquilo, sendo amoroso, indo lá e falando, ai, gente, de boa, né? Eu decido me curar e tudo mais? Gente, tem coisas que, assim, a gente vai conseguir sim digitar os códigos lá e nos liberar dessas correntes que nos aprisionam à base de negociações tranquilas, só decidindo, eu não quero mais viver isso. Eu decidi que, por exemplo, eu não ando mais nesse tipo de ambiência, eu decidi que eu não ando mais com esse estilo de pessoas que me sugam, que me vampirizam, e aí eu vou lá, se os contratos ali são tranquilos, só que aí pela a simples decisão eu digito os códigos e me libero. É como se eu estivesse realmente liberando os cadeados que me aprisionam, ou seja, eu me curo daquilo, daquela dependência química, daquela dependência daquele lugar e tudo mais. Me curei do apego àquele ambiente, do apego àquelas pessoas. Ok, consegui. Mas, por exemplo, num ciclo muito mais tóxico, seja com cônjuge, seja com familiares, né? Pessoas que realmente a gente está cheio de emaranhados energéticos. A gente vai conseguir fazer uma libertação, uma liberação de códigos, através de códigos com cadeados? Provavelmente não. Nesse tipo de processo, por mais que a gente queira, que a gente pegue e fale, eu hackeei no meu sistema, eu reconheci que isso aqui me faz mal, que isso aqui é tóxico e que tá perto dessa pessoa não é bom pra mim. Eu me sinto sugada, eu me sinto distraída, eu me sinto aprisionada e eu quero, de fato, me ativar, me libertar e ascensionar. Como é que eu faço o meu processo de cura com essa pessoa? Aí a gente vai lá, vai tentar fazer um processo da conversa, o processo da digitação de códigos, o processo da liberação de forma tranquila. Algumas coisas, a maioria, não vai acontecer dessa forma, gente. Conversando assim, que nem eu tô falando com vocês, tranquilamente, não vão querer nos libertar, não vão querer nos permitir nos curarmos. Aí o que acontece? Nesses momentos a gente precisa entrar com o processo da nossa energia masculina, com o processo da nossa energia da desconstrução. É a energia que quebra a corrente. Como assim, Tim, essa energia que quebra a corrente? É a energia que vai realmente como se fosse para campo de batalha, gente. Por isso que eu falo bastante sobre energia bela e fera, sabe? Que no processo da energia bela e fera, a bela é a energia mais acolhedora, mais amorosa, somos todos um. A fera é a energia que, assim, como se tivesse realmente a base de facão. Quando a gente vai para esse processo da energia fera, para quebrar, é como se a gente já tivesse a consciência e entendesse que não é aquela pessoa que a gente está se libertando, que está ali, seja cônjuge, seja mãe, seja pai, seja parente. A gente está se libertando dos contratos, de quem está por trás daquelas pessoas, de quem está querendo nos manter aprisionados, que são os dominadores do planeta. Então a gente começa num processo de quebra, entendendo que rola um jogo aqui como se fosse xadrez. E tem vários peões aqui, né? Nós éramos peões. Nós fomos peões muito tempo antes de começarmos a despertar. A partir do momento que a gente começa a despertar, a gente tem a oportunidade de se tornar um jogador do jogo. Mas aí a gente precisa desenvolver essa habilidade de jogar, de movimentar as peças, certo? Só que assim, a maioria dos nossos parentes, nossos amigos, colegas de trabalho e tudo mais continuam sendo peões. São seres que estão dormindo no jogo. Mas quem está comandando essas peças por trás? Quem está querendo manter a gente distraído, manter a gente preso? São os dominadores, são os arcontes, é a galerinha que está por trás. Aí, quando a gente vai ganhando essa consciência no processo de cura, a gente começa a entender que a gente não está se cortando, né? A gente não está cortando o vínculo energético, como se fosse a corrente energética que nos aprisiona, diretamente só com aquele peão, com aquela pessoa. A gente começa a entender que
eu era usado como uma bateria, eu era uma pessoa distraída, eu estava aqui preso nesse sistema, nessa matrix, né, que é o que é chamado de matrix, eu estava preso nesse processo, eu era um alienado, eu era um perdido, completamente sem noção. Só que eu entendi, comecei a entender como é que funciona o jogo e eu decidi me libertar, me curar, de fato, começar nesse processo de ascensionar para, né, me livrar disso tudo aqui. Beleza, começamos a ganhar essa consciência, começamos a trabalhar em prol dessa cura de forma mais profunda, e aí a gente precisa ir pela estratégia que funciona com eles. E como é que é a estratégia que funciona com eles? Tiro, porrada e bomba. Só que assim, gente, quando eu falo com vocês, tiro, porrada e bomba, porque estamos em batalha espiritual, estamos em guerra, é a gente entender que com eles não funciona conversar de boa, direitinho, maravilhoso. É a gente entender que eu vou usar a minha energia da desconstrução do posicionamento, a minha decisão já está tomada, por isso que eu perguntei no início do vídeo, você realmente está decidida a se curar? Porque tem gente que fala que quer se curar, tem gente que fala que quer começar a trabalhar em prol da nova era, mas realmente está decidido a se dizer não para diversas coisas que estava acostumada? Realmente está decidido a se libertar de muitos ambientes e de muitas pessoas que na verdade são peças usadas para nos manterem doentes? Então, por isso que a gente, no primeiro momento, precisa se questionar isso. Eu realmente estou decidido a me curar? Eu realmente estou decidido e determinado a aprofundar isso, a me questionar cada vez mais isso tudo que está acontecendo aqui? Eu realmente quero me libertar e ascensionar? Primeira coisa, isso precisa ser decidido. A partir do momento que isso está decidido, a gente começa a usar as nossas energias, lembrando que a cura é de dentro para fora, é a gente mesmo que começa no processo de cura, o poder é nosso, não é padre, não é terapeuta, não é psicólogo, não é médico, ninguém tem o poder de nos curar. A cura, ela vem de dentro para fora. A gente ganhando essa consciência que a cura vem de dentro para fora, aí o que a gente começa a trabalhar, gente? A gente começa num processo de qual energia minha que eu uso em qual momento apropriado para ir cortando tudo que me aprisiona ainda. E o quanto que eu já desenvolvi meu discernimento e o quanto que eu ainda preciso desenvolver o meu discernimento para perceber se algo realmente me faz bem ou me faz mal. E aquelas coisas que me fazem bem, mas que na verdade me mantêm distraída, eu achando que são gostosinhas para mim, mas na verdade me mantém distante do que realmente eu tô sendo chamada para fazer aqui. Tem essas coisas também, então a gente precisa também estar presente para isso, tá, gente? Então assim, eu sei que é um pouco complexo esse assunto que eu tô trazendo pra vocês, porque o processo de cura não fica só nessa rasura que, vai pra terapia. Quantas pessoas a gente já viu aí, eu não sei, provavelmente muitos de vocês que estão me acompanhando aqui já investiram em terapia há anos e anos e parece que as coisas continuam engatinhando, não sai do lugar. Eu mexo com isso e sempre volto, eu mexo com aquilo e sempre volto, a minha vida tá uma merda, meu profissional é igual uma gangorra, meu financeiro é igual uma gangorra. O que tá acontecendo? São os contratos. Né? Você não tem autorização, você não pode estar lá, você só vai conseguir de fato chegar lá, se curar, se libertar desse aspecto a partir do momento que você ganhar essa clareza, que você se posicionar e começar a fazer esses cortes energéticos de forma intensa e intencional. Mas esses cortes, eles vão acontecer à medida do seu trabalho, né? Conforme você for, de fato, se mantendo presente para isso, quanto mais você investir tempo e energia para fazer todos esses cortes, melhor vai ser, mas também você precisa de um tempo para aprender a fazer, tá? Então fica aí, é assim, gente, no próximo vídeo eu falo um pouquinho mais com vocês, tá? Se você ainda não tá inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa seu curtir, seu like e seu comentário se fizer sentido para você. Até o próximo vídeo.